Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio, sou diácono na congregação de Clube de Campo, uma igreja do Ministério de Santo André. E estou aqui novamente para falar e gravar esse subsídio relacionado à lição de número 12. Nesse trimestre, na sala dos jovens, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Claro, numa perspectiva talvez bem diferente do que a maioria costuma abordar o livro, mas o interessante é que estamos aprendendo bastante e com certeza é o propósito de Deus que venhamos aplicar os conteúdos, conceitos discutidos durante essa aula no nosso dia a dia, pois conforme nosso estudo, o livro do Apocalipse, ele trata, sim, do futuro, porque ele é um livro profético, mas ele trata também muito, ele fala muito mais do nosso presente, e ele fala também de uma das missões mais nobres que a igreja tem, que é o discipulado. E nessa lição de número 12, né, nós estudaremos o discipulado, conforme nós estamos vendo, mas a partir de uma perspectiva bem interessante, que é a Babilônia. E o título dessa aula é Babilônia, identificando e rejeitando o espírito anticristão. Claro que a proposta dessa aula não é uma discussão exegética, hermenêutica sobre os capítulos 16, 17 e 18 do Apocalipse, que tratam dessa temática da Babilônia, da sua queda, mas a partir de analisar alguns elementos, principalmente simbólico, simbólicos, venhamos tirar lições e venhamos discernir como o espírito babilônico se manifesta, né, na história da igreja, se manifestou na história da igreja e se manifesta na igreja contemporânea. Mas vamos dizer assim, que essa análise, esse discernimento, ele visa, acima de tudo, nós, como professores, termos uma visão apurada a fim de protegermos a Igreja de Cristo, né? Então, na lição, nessa lição, né, nós temos aqui a nossa agenda. E qual o conteúdo dessa aula? Nós veremos aqui a Babilônia, né, como adversário do testemunho cristão, contexto, a Roma, identificada como a Babilônia, né, o símbolo antemporal de oposição a Deus, que é a Babilônia, alerta a infiltração do espírito babilônico nas igrejas e as aplicações, né? Como podemos discernir na vida cristã contemporânea o espírito babilônico, né? Então é isso. Em síntese e objetivos dessa aula, primeiro, nós entendermos a Babilônia como um sistema que se opõe a Deus, identificar o espírito babilônico na história da igreja e hoje, e reconhecer as manifestações nas igrejas cristãs desse espírito babilônico e desenvolver um discernimento contra o poder antibíblico, né? Então, nós temos logo de cara aqui a nossa leitura, que está no capítulo 17. Bem verdade que quando nós analisamos a leitura, e principalmente no que diz respeito à queda, é, nós temos aqui do capítulo 17, do 1 ao capítulo 19, versículo 5, então fica aí a lição de casa para os professores, é uma descrição da queda da Babilônia, né? E uma descrição, um breve relato de como é a operação dessa Babilônia. Nesses capítulos, nesses versículos que eu citei, nós vemos com muito mais detalhes essa queda. Então é como uma visão com mais um do que é vista no capítulo 16. Então, a descrição do reino dos homens é a de uma grande prostituta. Então, João descreve a mulher sobre uma besta escarlate, simbolizando a Babilônia Grande. Que é a Babilônia? A Babilônia, dentro de uma linguagem bíblica, escatológica,
nada mais é do que o reino dos homens, né? Que é visto como uma grande prostituta. Então, certamente, a ideia de João e que o que ele queria passar para os seus leitores é que esse sistema, esse reino dos homens está ligado à idolatria, pois a infidelidade de Israel é muitas vezes, no contexto bíblico, retratado como prostituição. Então, é também a ideia apresentar um antagonismo entre a grande prostituta e a noiva de Cristo. E no capítulo 21, versículo 9, por exemplo, nós temos essa descrição, né? Então, tendo em mente a relação do capítulo 17 e 18, a prostituição não é somente religiosa, mas de tudo que é direito e justo na busca por poder e luxo, né? Então, veja que a Babilônia é descrita como sendo adornada com riqueza, ela está embriagada com o sangue dos santos. Nós temos as descrições das sete cabeças da bestas, que representam ali sete colinas, né, apontando para uma cidade com grande influência e poder global. Então, tudo isso é um insight do que o capítulo 17 nos traz. Recomendação: leia o capítulo 16 até o 19 para que você possa ter uma visão panorâmica do que está sendo tratado, tá bom? Porque o capítulo 16 ele trata da queda e a partir do 17 é como se fosse um zoom. Então são mais detalhes. E a ideia aqui é mostrar o governo, o reino dos homens, né? Então, nós temos, por exemplo, descrito os reis da terra, né? Se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o domínio da grande prostituta sobre reis, sobre os habitantes da terra, está tão ligado à sua força e opressão, como, por exemplo, vemos no capítulo 13 e 15, quanto ao seu poder de persuasão e atração, né? Então, a besta aqui é claramente é apresentada nos capítulos 12 e 13. A mulher, certamente a grande prostituta montada sobre a besta, indica a forte relação entre poder político imperial, totalitário e as forças espirituais do mal. Então, no capítulo 12 e 13 do Apocalipse, nós temos uma descrição, por assim dizer, espiritual desse reino dos homens. E aqui no capítulos 17, 18 e 19, nós temos uma descrição da política, né? Então, é muito interessante isso, por quê? Porque dentro do contexto bíblico, nós vemos que a Babilônia sempre representou tudo aquilo que é oposto a Deus, né? Então, a grande Babilônia, a grande prostituta, símbolo do domínio humano, algo expressamente dito ao se referir a esse nome como simbólico. Então, além disso, o uso de mãe das prostitutas remete ao fato de a Babilônia ser a originária desse domínio humano. Nós temos várias descrições no Antigo Testamento mostrando isso. Gênesis 11, onde nós temos ali, no contexto babilônico antigo, né, o povo de Babel, que é onde surge a Babilônia, na figura de Nimrod, se levantando contra Deus, né, e contra a palavra do Senhor. Deus havia dito que era para o homem povoar a terra. E eles ali se levantam contra Deus, primeiro, erguendo uma torre a fim de ficarem juntos, e segundo, né, colocando em xeque a palavra de Deus, porque Deus havia dito a Noé que não destruiria mais a terra com água. E eles duvidam, colocando como se Deus pudesse mudar de ideia e destruir novamente a terra com água, e por isso aquela torre os livraria caso Deus mandasse, né? E os capítulos 2, 31, do verso 31 ao 45 de Daniel, onde a Babilônia é descrito como a cabeça de ouro, né? Então, nós vemos que é aqui que tem a origem nesse domínio humano. Então, a descrição é extremamente atrativa aos olhos, seus adereços,
são luxuosos e com certeza buscam caracterizá-la como rica e poderosa. A ideia que ficará mais clara no capítulo 18 é a de revelar o porquê de os povos serem atraídos a se prostituírem com ela. A busca por ganhos pessoais, mesmo que sejam extraídos da opressão dos que não se identificam com ela. Então, a Babilônia, ela é tudo isso, né? Então, após, na aula de número 11 focarmos na soberania divina e como uma visão da sala do trono deve influenciar o nosso discipulado, discipulado que aponta para cima, agora, né, nós temos aqui uma perspectiva de focar na Babilônia como adversária do testemunho cristão. E ao analisarmos essa figura misteriosa, sua identificação histórica e o seu simbolismo contemporâneo, nós teremos uma percepção melhor o porquê que somos perseguidos e o porquê e contra quem estamos lutando quando nos colocamos à disposição do Senhor para fazer, para aplicar um discipulado cristão correto, né? Então, o contexto. Roma é identificada. Então, aqui no capítulo 17, João descreve um mistério com pistas inconfundíveis. Então, ele vai falar de sete colinas, né? Sete montes, sete reis, né? Então, apesar da forte relação de Apocalipse com Roma, alguns intérpretes acham difícil identificar corretamente essa referência a montes e reis, somente tendo em vista os imperadores romanos, né? Claro, talvez a ideia de João, conforme o nosso comentarista, irmão Victor, colocou, fosse identificar, né, aquelas sete colinas, aqueles domínios, né? Então, por exemplo, nós temos a ideia de que as sete colinas falam de sete cidades, né? Cidades ali que era Palatino, Avetino, Célio, Esquilino, Viminal, Quirinal e Capitolino, né? E os 10 reis aqui, no caso, os 7 reis, falam também desses imperadores, desses governadores que estavam ali governando sobre essas colinas. Claro, tudo isso é possível, e esses cristãos identificaram isso, né? Mas o que que nós precisamos compreender? Que, historicamente falando, é, esse texto aqui ele vai nos trazer uma ideia justamente do domínio dos homens. O professor Sayão vai colocar um comentário, e eu achei muito interessante. O professor Sayão fala o seguinte: que o número 7 fala de sempre de totalidade, de perfeição. Então, a ideia aqui talvez seria mostrar o seguinte, que nesse sistema dos homens, é, de forma muito profética, por assim dizer, todos estão debaixo do domínio desse grande império que é a Babilônia, né? Então, claro, quando fala da Babilônia, os cristãos identificam que é Roma. E aí o N.T. White vai nos trazer uma ideia muito interessante, né? O N.T. White, junto com o próprio Scott McKnight, que o porquê que João usa Babilônia como exemplo, né? Como uma linguagem simbólica para falar de Roma. O que que a Babilônia simbolizava na vida dos judeus? Cativeiro, opressão, momento de dor. Então, a ideia de João é mostrar o seguinte, que nós estamos aqui nesse sistema dos homens, nesse governo dos homens, como que como que exilados. Aqui não é a nossa pátria.
Eu acho sensacional essa ideia do N.T. White e do McKnight, né? Olha, por que a Babilônia? Porque nós estamos exilados da nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria, né? Então é muito interessante isso. E claro, isso daí identificava também as perseguições, né? Tudo que Roma representava para aqueles cristãos. Então, ao mesmo tempo que ela se colocava como uma cidade próspera, como a espada de justiça de sua época, tal como algumas nações fazem hoje, nós vemos que ela perseguiu os santos, né? E isso foi muito fácil para aqueles cristãos identificarem, né? Mas assim, tirando a parte histórica que fala dessas colinas, professor, não tente apontar essas sete montes, esses sete reis, o próprio oitavo rei, como algo do presente específico. Olha, eu acho que essas sete colinas são sete nações, são isso. Não, não é essa a ideia. Eu gosto muito do que o N.T. White e o McKnight escreveram e publicaram, né, nos seus, nesse livro que vai tratar, no livro que eles escreveram juntos, sobre o Novo Testamento, especificamente o Apocalipse, onde eles colocam isso. Por que João usa a figura da Babilônia? Porque a Babilônia para o povo de Deus simbolizava exílio, distanciamento da sua pátria. Então a ideia aqui é mostrar para os cristãos que somos perseguidos, somos rejeitados, justamente porque estamos longe da nossa pátria. Então é essa a ideia, né? Perseguição. E aí, nós temos aqui a ideia da Babilônia como símbolo antemporal, né? Então, João emprega a Babilônia como um arquetipo antemporal de oposição a Deus, idolatria e oposição e opressão, né? Roma, na época ali do Apocalipse, na figura dos imperadores, foi a sua manifestação. E hoje, de forma contemporânea, todo o sistema dos homens se opõe àquilo que Deus quer. Deus quer justiça. Os homens buscam a injustiça. Deus ama, e Deus condena. Deus ama a paz. Deus quer a paz. Deus ama a justiça. Deus ama a verdade. O sistema dos homens se opõe a isso, né? Deus condena a idolatria e a opressão. O sistema dos homens tem os seus ídolos, os seus messias, e sempre numa perspectiva de opressão, né? Então, Roma foi para aqueles cristãos o que o sistema dos homens deve ser para nós. E a prova disso João vai dar uma descrição dizendo, né, que aquela mulher, né, aquela prostituta que ele viu se embriagando com o sangue dos mártires, né? Com cálice de ouro, simbolizando que a sedução do sistema, que promete status, mas leva à ruína espiritual. Às vezes nós vemos aí nos noticiários, né, pessoas que vez ou outras tentam fazer e até têm uma boa intenção, mas quando adentram a fundo no sistema dos homens, eles são levados por essa sedução, porque o sistema é corrupto, o sistema é sujo, o sistema é corrompido. Por quê? Porque homens caídos, homens não regenerados é que estão à frente, ok? E isso tudo nos leva a pensar essa, essa questão, né? E assim, o capítulo 18, principalmente, ele vai nos trazer uma questão do problema social do consumo, que é a grande marca da Babilônia. O pessoal fica discutindo aí o número da besta, o que é. O número da besta está ligado à ideia de consumo, à ideia de comprar. Então, infelizmente, essa realidade retratada por João no capítulo 18 não mudou em nada e talvez tenha até piorado. Por quê? Porque existe muito mais luxo atualmente. E o número dos que têm acesso às mercadorias luxuosas aumentou. Porém, tal aumento também provocou aumento da necessidade de mão de obra, muitas das vezes escravizada, né? Então, hoje, mesmo depois de mais de um século da abolição da escravatura, o sistema de trabalho escravo e semi-escravo é grande.
Então a Babilônia significa tudo isso. Para o luxo de alguns, alguns são sacrificados, né? Então é muito interessante como que o Saião, o professor Saião, ele comentando esse capítulo, ele finaliza dizendo: Roma ainda persiste. Então, Babilônia persistia, porque Babilônia, para prosperar, escravizou, oprimiu. Roma, a mesma coisa. E hoje nós temos a mesma ideia aqui no capítulo 18, né? O luxo excessivo dessa Babilônia, né? Descrito. Então, a definição da prostituição com a Babilônia é particularmente atual. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde o consumo, motivado pelo desejo de prazer e poder, tem se tornado um problema moral, social e ecológico. Só para vocês terem uma ideia, quase 80% dos recursos mundiais são consumidos por 20% da população mundial. Se toda a população mundial consumisse como os mais ricos, por exemplo, seria necessário recursos de 4 mundos. Hoje, entregar-se à prostituição com a Babilônia é entregar-se a essa mentalidade, a essa cultura, é ter ganhos pessoais com luxos excessivos para as consequências sociais desastrosas de onde outras pessoas estão à margem de tudo isso, né? E qual que é a recomendação bíblica? Sai dela. Como na ocasião da queda da Babilônia histórica, quando Jeremias diz: Fugir da Babilônia e cada um salve sua vida, Jeremias 51:6. Olha João usando aqui a figura de João. Assim também João diz para que o povo de Deus saia da Babilônia. O sair é mais do que uma fuga geográfica, diz respeito a um afastamento da vida da Babilônia, ou seja, a não participação dessa cultura do luxo excessivo, pautado e muitas das vezes motivado pelo roubo, pelo engano, pela corrupção, né? Então, e como que isso tudo vai influenciar o nosso despertar, o nosso discipulado? Primeiro, nós precisamos estar alerta para que essa Babilônia não, não, não encontre espaços, né? Não encontre espaços dentro da nossa igrejas. Como? Primeiro, a Babilônia adorava um culto místico. É a mistura da fé e o paganismo, né? Uma outra coisa muito interessante é essas hierarquias de poder, o controle. Babilônia, tal como Roma, tinha a prática do nepotismo espiritual. E agora, como pesquisador, e até venho trabalhando isso aí na minha dissertação de mestrado, eu digo uma coisa: pior do que o nepotismo, a igreja agora está praticando a oligarquia. O que que é a oligarquia? Hoje, o líder não quer mais colocar o seu filho ou o seu familiar. Ele quer criar uma rede de apoio, aonde, quando ele precisar de um favor, seja na esfera política, na esfera judicial, ele tenha a quem recorrer. E sempre com a ideia e com o discurso de que é para proteger a igreja. Mas quanto que, na verdade, é para manter o poder em hierarquias, gerando verdadeiras dinastias, né? E como que tudo isso vai interromper o nosso propósito no verdadeiro discipulado? Primeiro, né? O verdadeiro discipulado, ele é aquele discipulado que está alinhado com a vontade de Deus. E ele é um discipulado que não se mistura. Por quê? Porque a mistura, esse sincretismo, leva a uma vida de mornidão, né? Essa hierarquia de poder leva ao controle, leva a dinastias familiares, ignorando o poder de Deus, ignorando a ideia de que é Deus quem manda na igreja.
E o discipulado trabalha tudo isso, a corrupção da transparência, né? Então, nos sistemas de castas desaparece a transparência. Então, a Babilônia ela é especialista em formar a falta de transparência. E isso leva ao quê? À arrogância espiritual interna também. A igreja acha que está tudo bem, que ela é poderosa, que ela é rica, ela é autossuficiente, e por conta disso, ela não precisa de recorrer a Deus em oração. É o que tem acontecido com muitos lugares, com muitas igrejas, né? Nós não resolvemos mais nossas pendências com oração, mas nós sempre temos a quem recorrer. Preciso de montar um novo trabalho. Não, antes de eu orar, primeiro eu vou falar com o vereador da cidade, pedir uma licença. Não, primeiro eu tenho que orar, falar com Deus, porque enquanto igreja, a minha missão, ela é sempre, ela sempre será um perigo para o reino dos homens, né? Então, como que nós podemos aplicar isso daqui à nossa vida cristã? O espírito babilônico se manifesta hoje em estruturas eclesiásticas que buscam poder, riqueza e controle. É triste falar isso, mas é uma realidade. Então é crucial discernir e rejeitar sistemas que corrompem a mensagem de Cristo, priorizando a verdadeira autoridade espiritual sobre ambições mundanas. E como que são essas, quais são essas ambições mundanas? Primeiro, o nepotismo espiritual comum em algumas igrejas, né, priorizando aí laços familiares sobre a vocação divina. E essa prática é um reflexo do espírito babilônico. Por quê? Porque estabelece dinastias. E a igreja não pertence a dinastias. A igreja é de Cristo, ela é de Deus. A igreja, ela tem um dono, né? E essa igreja tem que ser liderada por homens que Deus dá. Paulo disse: e Deus deu uns, é Deus quem dá ministros para a igreja, é Deus quem dá evangelistas, é Deus quem dá mestres, é Deus quem dá pastores, é Deus quem dá apóstolos, que são homens que vão abrir novos trabalhos. É Deus. Mas nós vemos cada vez mais uma liderança corrompida e desviando-se da sua missão de discipular, de formar novos discípulos. Por quê? Porque estão mergulhadas no nepotismo e, como disse anteriormente, mergulhadas agora também na oligarquia. Então, muitas das vezes, para eu me manter no poder, eu tenho o político que eu devo favores, eu tenho o juiz que eu devo favores, eu tenho não sei mais, e assim eu vou criando redes. E com isso, como diz o filósofo Gummer no seu livro Profanação, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Com isso, o sagrado passa a ser profanado. O púlpito, que é um lugar do sagrado, um lugar da transmissão da palavra, agora passa a ser um lugar de troca de favores, uma verdadeira bancada política. E não é isso que o Senhor quer para a sua igreja, né? E isso vai gerando o quê? Castas espirituais. Então, a centralização informacional e decisória em um círculo restrito mantém a congregação à margem, e isso vem recuando, que isso ecoa o modelo babilônico de controle. A Bíblia exige transparência, honestidade, prestação de contas. E tudo isso desafia o sistema de hierarquias, que muitas das vezes privilegia, que trabalha com a ideia de privilégios informacional. E isso vai corrompendo a autonomia, o discernimento da igreja e, acima de tudo, o seu discipulado. E eu quero concluir essa aula, essa primeira parte, dizendo que João alertou sobre o espírito babilônico que é sedutor.
A igreja deve estar conectada ao trono celestial, porque é do trono que Deus governa com justiça e amor. E a igreja deve estar ligada a esse trono e, com discernimento, rejeitar sistemas que reproduzem padrões corruptos. Só assim a igreja manterá sua integridade e sua missão profética e discipuladora. Então, quanto mais nós estivermos ligados à Babilônia, que é o sistema dos homens, mais distante estaremos da sala do trono. Quanto mais adentrarmos a sala do trono, mais nos manteremos na nossa missão de discipulado, na nossa missão profética, que é anunciar a palavra de Deus. E para essa aula, professor, vocês aí no grupo de professores, superintendentes receberam os slides, contém essa atividade, um, um caça-palavras, né, diferente, onde para trabalhar conceitos. Então, por exemplo, aquele que se opõe a Cristo e a sua verdade, muitas vezes associado a um espírito de rebelião. Então, o jovem tem ali um tempo, você pode dar um tempo para ele, você pode imprimir essa página e trabalhar com ele. Aqui tem o gabarito para vocês trabalharem, né? E eu quero concluir essa aula dizendo, né, que o espírito babilônico, muitas das vezes ele se manifesta em uma aparência de autoritarismo, de corrupção. E a igreja tem que discernir e rejeitar práticas antibíblicas de poder, de imperialismo. Infelizmente, o imperialismo adentrou dentro da igreja. A igreja deve permanecer conectada ao trono celestial e rejeitar esse espírito babilônico que está dentro dela, né? Querendo adentrar muitas das vezes dentro da igreja. Aqui tem algumas fontes que vocês podem estar pesquisando e aprofundando, tá bom? E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de compartilhar esse subsídio. Espero vocês, na próxima videoaula, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe e até a próxima.